Então, retomando, vamos lembrar quem são os ácidos nucleicos. Peço que perguntem, né, principalmente a turma de ciências que viram essa parte em aula assíncrona. Então, aproveitem para perguntar, para tirar as dúvidas. Então, o DNA, como a gente já comentou, é o ácido desoxirribonucleico. A função do DNA, a principal função do DNA é que no DNA contém as informações genéticas da célula. Então, tem toda a programação da célula. E o DNA, ele se encontra predominantemente no núcleo da célula, sendo que não está somente lá, certo? Lembre que nos procariontes tem aquele DNA, aquele material genético que está no plasmídio, naquele DNA circular, lembram? E também nos eucariontes, além do material genético no núcleo, a gente vai ter DNA também nas mitocôndrias e nos plastos, tá? Então, o DNA, ele é essa molécula aqui, o DNA, ele é formado por estruturas menores, né? O DNA é um ácido nucleico que é formado por estruturas menores, que são os nucleotídeos, certo? E esses nucleotídeos, eles se unem e formam essa molécula de DNA, tá? Só lembrando aqui, vou voltar, que um nucleotídeo desse, ele é formado por um açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose. No caso do DNA é desoxirribose, um radical fosfato e uma base nitrogenada. No caso do DNA, essas bases nitrogenadas, que são representadas por essas letras, a gente tem, olha, a citosina, a timina, a guanina e a adenina. E esses nucleotídeos, eles vão formar, olha, uma fita dupla. Então, a gente tem aqui, olha, tem esse formato de escada caracol, formato espiral, formato de dupla hélice, como as fitas se ligam, elas se completam pela propriedade do pareamento de bases. Ou seja, como vocês podem ver aqui, a adenina, ela pareia com a timina e a guanina com a citosina. Ou seja, o G pareia com o C e o T pareia com o A. A partir desse processo de complementariedade de bases, que há a união das fitas, formando, então, o DNA como uma molécula de dupla fita. Então, guardem isso. O DNA, ele é uma dupla fita, certo? Tem as informações genéticas, é formado, né, como é um ácido nucleico, por várias estruturas menores, que são os nucleotídeos, e pelo processo, essas fitas se unem pela propriedade do pareamento de bases. Guanina com citosina e timina com adenina. Fita dupla. Ok até aí, gente? Respondam. Dá para a senhora repetir, professora? Qual parte? Tudo? É tipo o DNA, eu quero anotar aqui. Tá. Lembra que nós estamos falando dos ácidos nucleicos, certo? Então, a gente tem o DNA e o RNA. Comecei falando do DNA. O DNA, a gente sabe que ele guarda as informações genéticas da célula, certo? E o DNA é uma dupla fita. Vejam, olha, são duas fitas aqui que são interligadas, certo? A gente diz que é formato de dupla hélice, porque tem essas duplas fitas, e tem esse formato como se fosse uma escada, sabe aquelas escadas em caracol? É o formato como se fosse a molécula do DNA. E, já que é um ácido nucleico, são formados por nucleotídeos. E um componente daqueles nucleotídeos são justamente as bases nitrogenadas. No DNA, as bases nitrogenadas que nós temos é adenina e timina, e guanina e citosina. Então, tem o processo, a propriedade da complementariedade de bases. Aqui, por exemplo, eu tenho a timina, olha, molécula de timina, a base timina, e a adenina. Então, a timina pareia com a adenina, ou seja, A pareia com T, e a citosina com a guanina. A citosina, o C pareia com G.
Então, vejam que a molécula, imaginem que essa molécula dupla fita, de dupla fita, essa dupla hélice, imaginem que ela é uma escada de caracol, aquela escada caracol. Os degraus dessa escada é como se fossem as bases nitrogenadas que estão se ligando, tá? Sempre nesse sentido, C com G, T com A. C com G e T com A. Então, no princípio da complementariedade de bases. Adenina, com timina, citosina e guanina. Já me perguntaram, mas sempre vai ser assim? Normalmente, sim. A não ser que ocorra um processo de mutação durante a duplicação, que haja algum erro nessas bases. Mas, normalmente, o pareamento é dessa maneira. Tá entendido? Sim. Ciência está entendido? Ok. Eras, é bacana dar aula para as duas turmas juntas, assim. Pergunta, ciência está entendido? Pesca está entendido? Vamos lá. Tá, professor, entendi bastante. Nesse princípio do pareamento de bases, como eu falei, A com T e C com G, há essas bases nitrogenadas, que lembrem que as letrinhas representam as bases nitrogenadas, tá? E aí, o que que acontece? Essas bases, elas se ligam por ligações do tipo pontes de hidrogênio. Entre a adenina e timina, a gente tem duas pontes de hidrogênio, e entre a guanina e a citosina, nós temos três pontes de hidrogênio, certo? Então, são tipos de ligação, pontes de hidrogênio. Ah, falamos do DNA. Agora, quem é o RNA? Porque todo mundo só fala do DNA, né? Parece que o DNA é mais importante, o DNA aparece lá no ratinho, o DNA. E o RNA? O RNA é tão importante quanto. Por quê? O DNA, ele ajuda, certo? A traduzir, certo? Oi? Não é o RNA, que é tipo o tradutor? Ele ajuda lá no processo de tradução da mensagem, entendeu? Ele ajuda a carregar a informação. Isso, ele ajuda. Isso que eu vou falar daqui a pouco, quando falar do dogma. Vocês têm que entender tudo desse dogma. Então, o RNA, ele ajuda a decifrar a informação do DNA, certo? O RNA, ele ajuda a decifrar a informação que o DNA tem. O DNA tem o código genético está no DNA. Mas o código só faz sentido se você conseguir decifrar esse código. E quem ajuda a decifrar esse código é o RNA. Ou seja, se não tivesse o RNA, não adianta ter informação genética. Entenderam? E esse RNA, ele é produzido a partir do DNA, que a gente vai falar daqui a pouco lá na frente. Então, esse RNA, deixa eu ver se alguém levantou a mão. Michele, levantou a mão, pode falar. Professora? Oi. A senhora pode repetir aí que travou aqui para mim? Posso sim. Então, o RNA, ele é um tipo também de ácido nucleico. Se ele é um tipo de ácido nucleico, lembra que eu falei qual vai ser a função dele? Justamente, Michele, isso daqui, a aula de hoje, a partir da aula de hoje, na verdade, a atividade 2, que eu vou postar para a turma de ciências, eu acho que eu já postei na turma de pesca, a atividade 2 é praticamente a síntese da aula de hoje, que eu vou falar do dogma central da biologia molecular. Então, prestem bem atenção, muito importante que vocês entendam. Porque o que eu vou querer nessa atividade? Eu vou querer que vocês esquematizem o que vocês entenderam do dogma central. E para isso eu preciso que vocês entendam, né? Não quero que vocês copiem, vão lá no livro, na internet, eu quero saber do entendimento de vocês, certo? Então, o RNA ele é um ácido, também um ácido nucleico, assim como o DNA. Então, é formado por aquelas estruturas também que são os nucleotídeos. Neste caso, os nucleotídeos, aqui que vão estar presentes, só voltar aqui que o que a Michelle falou, não entendi, Jacob. Calma, Michelle, já vai, vocês vão entender aqui, eu espero que vocês entendam o dogma aí para fazer atividade. Então, vamos lá.
O RNA, ele é um ácido nucleico também, assim como o DNA, certo? É o ácido ribonucleico. Por que ribonucleico? Porque o açúcar que a gente tem aí é a ribose. Tem a ribose, o radical fosfato e as bases nitrogenadas, que são aquelas letrinhas, né? Que a gente vai comentar. Então, o RNA, ele ajuda a decifrar a informação do DNA. Lembra que o DNA, ele é o código genético. Não adianta você ter um código ou toda a informação no DNA se você não conseguir decifrar essa informação. Então, o RNA vem justamente auxiliar o DNA no controle dessas características, na expressão dessas características hereditárias, certo? Então, o RNA, mas vejam só, o RNA, diferente do DNA, ele é uma fita simples. Lembra que o DNA é uma fita dupla? O RNA, por sua vez, é uma fita simples. Tem como açúcar a ribose, enquanto que o DNA é desoxirribose, e tem as bases nitrogenadas. No caso das bases nitrogenadas, do RNA, a gente não vai ter a timina. Lembra que A pareava com T e G com C? Aqui no RNA, o G continua pareando com o C. No entanto, o A no lugar vai parear com U no lugar do T. Então, A vai parear com U e G com C. Então, no RNA a gente tem o U e no DNA a gente tem o T. Então, difere essa base nitrogenada de um ácido nucleico para o outro. E existem 3 tipos de RNA. Isso, quando eu for falar no dogma, vocês vão entender melhor. Tem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, como o nome já diz, o RNA mensageiro é aquele RNA que traz a mensagem. Então, o RNA, ele traz a mensagem do núcleo da célula para o citoplasma. Então, RNA mensageiro. Temos também o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele é um tipo de RNA que forma a estrutura do ribossomo. Vocês sabem que ribossomo é uma organela. Qual é a função do ribossomo, gente? Sintetizar a proteína. Isso, muito bem. Sintetizar as proteínas. Ok? Esse slide já está disponível, gente, é o slide de composição química da célula. Ele é tão longo, é tanta coisa, que eu já passei 3 aulas usando esse slide. Eu falo muito, né? Então, o RNA ribossômico, ele vai compor, vai fazer parte do ribossomo. Vamos falar mais para frente. E nós temos também o RNA transportador. O RNA transportador, eu vou mostrar para vocês que é o RNA que ele capta aminoácidos e vai trazendo para o processo de tradução. Mas a gente já vai ver isso. Por enquanto, guardem que nós temos esses 3 tipos de RNA. Vocês já vão entender, calma. Não se avestem, vocês já vão entender essa parte do RNA. O que eu quero é que vocês entendam, no princípio, é que os dois são ácidos nucleicos, DNA e RNA. DNA tem a mensagem, o RNA ajuda a decifrar essa mensagem, certo? DNA tem fita dupla, RNA tem fita simples, certo? No princípio da complementariedade de bases, no DNA, G pareia com C e A com T. E no RNA, também G pareia com C, e nesse caso, o A pareia com U, adenina uracila, tá? Guardem essas informações para a gente poder falar no dogma, certo? Vou passar aqui. E aí, eu já falei na aula de ácidos nucleicos, e aí a gente vai, então, para o centro da aula, que é o dogma central da biologia molecular. O que diz esse dogma central? O dogma central diz que a informação, a informação contida na célula, ela passa pela ser expressa, ela passa do DNA até ser expressa na forma de uma proteína. E o que é uma proteína, gente?
aula de composição química da célula. O que é uma proteína? De que ela é composta? Aminoácido. Isso, muito bem. Então, vejam só. A proteína é composta por aminoácidos. Então, o que são as proteínas? São conjuntos de aminoácidos ligados, unidos por ligações peptídicas. Ciência está ok? Tá ok. Vou entregar que vocês não assistiram a aula que eu postei lá. Estou vendo poucos acessos, poucos likes, poucos comentários. Assim eu não vou conseguir monetizar o meu canal, tá difícil, gente. Eu não assisti por causa que eu tenho muita... deles, né? Eu também, Doça. Tem um relatório de física para entregar, que é uma dor de cabeça também. Eu até prorroguei a entrega de coisa porque Mas essas duas aí eu assisti todinha, eu fiz o meu resumo e até enviei para a senhora. olha aí o exemplo, vocês têm que seguir esse exemplo. Eu até prorroguei a data de entrega. Professora, eu também enviei o meu. De qualquer forma, eu prorroguei, porque eu quero ir para o céu, vou fazer essa cirurgia, nunca se sabe, né? Eu quero garantir meu lugarzinho lá, então. Meu eu tô Deus. sozinha. As últimas aulas a senhora postou, professor. Tem umas aulas lá que são 4 ou 5, parece, eu não assisti nenhuma. Então, assiste, que dá tempo, viu? Tá? Vamos lá. Eu vou tentar assistir menos 2. Tá bom. Então, vejam só. As proteínas, elas são moléculas, macromoléculas, que são compostas por aminoácidos. Os aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Eu até comentei, dei o exemplo na aula passada, nas aulas anteriores. Imaginem como se os aminoácidos fossem miçangas, vários tipos de miçanga. Nós temos 20 tipos de aminoácidos. Imaginem que cada aminoácido desse são aquelas miçangas que faz colar e tudo. Imaginem de quantas maneiras a gente poderia combinar esses aminoácidos, essas miçangas para formar proteínas. A gente pode ter um colar só com um tipo de miçanga. Imagine que o colar é a proteína. A gente pode ter um colar só com um tipo de miçangas, com 50 miçangas, 100 miçangas. A gente pode ter um com 3. A gente pode ter um com 10. Pode ser miçangas diferentes, intercaladas, 2 tipos, 3 tipos, até os 20 tipos, ou seja, as combinações são infinitas, certo? Tudo isso para formar proteína, porque a célula, ela expressa suas características através de proteínas, certo? Olha, o Carlos disse que de miçanga ele entende, então já vai entender de proteína também. Então, como é que funciona? Olha só, acompanhe isso daí, que aí depois eu vou contar aquela historinha para vocês. O DNA, ele se replica ou se duplica, certo? Só que quando a célula vai se dividir ou tudo mais, o DNA, ele possui essa propriedade que ele pode se duplicar ou replicar, certo? Então, ele pode se duplicar. A fita do DNA, lembra que o DNA ele é uma dupla fita. Então, para que se possa duplicar esse DNA, é preciso que a gente consiga abrir, ou seja, separar a dupla fita para que eu possa, então, copiar. Como é que eu copio? Lembra daquelas letrinhas? Já vou mostrar o vídeo para vocês. Eu posso copiar o material lá do DNA, as minhas bases. Ok. Mas como eu falei para vocês, para que esse DNA, para que esse código faça algum sentido, a gente precisa que ele seja lido. Então, a priori, esse material genético, esse DNA, ele deve ser transcrito. Ele tem que ser transcrito para uma linguagem que ele possa ser lido, certo? E esse processo de transcrição, quem é que faz? É o RNA mensageiro. Então, o RNA ele é responsável por esse processo de transcrição, certo? Então, ele é formado lá no núcleo, ele transcreve essa mensagem e leva para o citoplasma. Beleza. Esse RNA, a partir dessa transcrição, esse material ele precisa ser traduzido. Ou seja, precisa fazer algum sentido a minha mensagem. Essa mensagem precisa ter um sentido. Então, essa mensagem ela precisa ser traduzida, certo? Traduzida em uma proteína.
ok? Mas existem alguns organismos que, ao invés de ter como material genético DNA, eles... Michele está perguntando como ativa o microfone. Acho que está ativado, inclusive. Como ativa o microfone do Note. Estão todos desativados. Então, gente... Então, essa mensagem, ela não é traduzida em palavras, ela é traduzida em proteínas, certo? Então, a proteína que vai traduzir esse material, certo? Agora, vocês entenderam a grosso modo isso? Não, né? Sim. Sim, eu entendi. Vocês estão... Não, professora, não entendi bem. Mais ou menos. Tá, então vamos para aquela nossa historinha, tá? Então, senta que lá vem a história. Eba. Tá? A história que a Amanda gosta. Então, gente, vejam só. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui um código. Eu só consigo entender sua aula depois desses seus exemplos, professora. Desculpa. Eu não sei se isso foi um elogio, na verdade, uma crítica, mas tudo bem. Tudo bem. Imaginem, gente, olha, aqui nesse caderninho, estão vendo esse caderninho aqui? Imaginem que nesse caderninho aqui tem todas as respostas de todas as provas de todo o curso de vocês, da graduação. Imagina, tem todas as provas resolvidas de todas as disciplinas aqui nesse caderno. Gostaram da ideia? Respondam. Sim. Sim. Mas imaginem, como eu falei, que isso daqui, nesse caderno aqui, essas respostas, elas estão em um código de uma língua morta que, sei lá, tá não sei por onde. Então, o que acontece? Não adianta você ter a informação aqui se você não consegue decifrar o que está escrito aqui. Nem no Google Tradutor presta, porque uma linguagem morta, antiga, é um código. Só para vocês não estragarem meu exemplo, tá? Não funciona no Google Tradutor. E aí, tem toda a informação aqui, mas vocês não conseguem decifrar essa informação. Então, não adianta nada, né? Então, o que acontece? Nesta hora que entra o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vem aqui neste livro e transcreve a mensagem, copia. Então, o RNA mensageiro, ele faz uma cópia dessa mensagem. Ele faz uma cópia em uma linguagem que você consegue ler. Digamos que ele tira desse código e copia para o inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Sim, mas depois a gente traduz, mas é uma linguagem que pode ser lida. Entendeu? Então, o RNA mensageiro pega essa mensagem do núcleo e transcreve essa mensagem. Transcreve e leva do núcleo para o citoplasma da célula. Tá? Então, o RNA mensageiro é como o Google Tradutor? Não, ainda não. A gente ainda vai passar para o processo de tradução. Ele vai transcrever, ele vai copiar. É como se a mensagem estivesse lá no núcleo e ele copia numa linguagem que pode ser lida, mas ainda não está traduzida, porque a tradução é para uma proteína. Ele copia as letrinhas. Vocês lembram que eu falei que o DNA ele tem A, T, G, C, A, T, G, C, A? Então vai ter um código lá. A, T, G, C, A. Vai ter todo este código. E o RNA, ele vai transcrever esse código, substituindo. Onde for o G, ele vai colocar C. Onde for o T, ele vai colocar o A. Onde for o A, ele vai colocar o U. Mas lembrem que no RNA não tem a timina, só tem a uracila. Então, ele transcreve nesta linguagem, certo? E aí, depois, então, esta linguagem que ele transcreve, sim, vai poder ser traduzida. E qual é essa linguagem que ele transcreve? Vejam bem, ele transcreve essas letrinhas. E essas letrinhas, elas são lidas em trincas, ou seja, de 3 em 3 bases. Por exemplo,
Aqui, olha, eu tenho uma tabela para vocês. Essa tabela aqui é com todos os aminoácidos. Lembra aqueles 20 aminoácidos que eu falei? Então, as letras que o RNA mensageiro vai trazer, que ele vai transcrever, que ele vai copiar, são essas. Vejam que só tem as letras U, C, A e G. Então, ele vai transcrevendo. Por exemplo, se tiver U, é a fenilalanina. Se tiver o C, vai virar a leucina. Cada um desses cada trinca dessas vai representar um aminoácido. E depois, a gente juntando esses vários aminoácidos, o que a gente vai formar? Então, hein, gente? Proteínas. Faz a pergunta de novo, professora. Já responderam, mas vou fazer de novo. Então, Proteínas. esses conjuntos, olha só, essa mensagem que o RNA mensageiro vai trazer para o citoplasma, nessa mensagem vão ter várias trincas, ou seja, olha, várias letrinhas dessas. De acordo com a ordem dessas letrinhas, vai formar um aminoácido. Por exemplo, se for CAU, é a histidina. Se for CGC, procure aí o CGC para mim. Olha, só vocês acompanharem, olha, C, G, Arginina. arginina. Então, se eu tiver lá no transcrito que o RNA mensageiro trouxer, se eu tiver CGC, eu logo codifico o aminoácido arginina. Se eu tiver GGG, qual é o aminoácido? Olha, GGG. Glicina. Se eu tiver GUU. Valina, né? Valina. Então, vejam, esse meu transcrito, olha, em algum desses aminoácidos, vocês estão vendo T aí no meio? Tem T nessa tabela? Não. Não, só tem o U, C, A, G. Por isso, se eu pegasse o DNA diretamente e conseguisse jogar para cá, eu não poderia transcrever. Por quê? Porque tem um T no DNA, na minha tabela não tem o T. Por isso que precisa ser transcrito para o RNA. Porque tendo U no meio, lembra que só o RNA que tem lá o U. Então, esse meu transcrito, lembra, o RNA mensageiro copiou a mensagem, transcreveu a mensagem do DNA e trouxe essa mensagem, todas essas bases nitrogenadas. E lendo de 3 em 3, eu vou conseguindo a informação de qual aminoácido que eu estou falando. Então, o código vai me dizer quais são os aminoácidos. Esse transcrito do RNA mensageiro vai me dizer quais aminoácidos eu tenho que ter para formar aquela determinada proteína. Entenderam? Sim. Mais ou menos também. Ainda não. Mas deu para entender melhor agora. Então vamos repetir. No núcleo, a gente tem o DNA. E lá no DNA, a gente tem aquelas letrinhas. A, T, G, C. Beleza. Todo aquele código lá no DNA. Perfeito. Mas, se eu trouxer o DNA para cá, não adianta que ele está em código. Eu não vou poder ler nessa tabela bem aqui, porque tem T no meio. E minha tabela não tem o T. Certo? Entenderam? Entenderam? Então, por isso que ele diz que ele pode ser simples ou conjugado, então, as proteínas dessas código genético, né? É certo, mas a gente ainda não chegou na proteína. Calma aí, a gente ainda está nos aminoácidos. Então, lá no núcleo tem todo o código genético, certo? Só que, como o nome diz, está em código. Professora? Diga, Bruno. No caso, podem aparecer mais letrinhas, fora a parte dessas umas que estão aí. Aqui tem a combinação. Esse quadro aqui mostra a combinação de todas as letras, todas as combinações possíveis das letras para formar os 20 aminoácidos, porque eles são lidos em trincas. Pode ver que ele faz uma combinação de todos.
entendeu? Ele faz uma combinação de todas as possibilidades de juntar essas letrinhas. Todas que tu pensar, tá aí. Se eu pensar em UCA, tá aí. Então, toda a combinação que tu pensar, tá aí. Certo? Então, vão ser essas trincas. Porque sempre são lidos de 3 em 3 bases. Então, se tu pensar A, a gente tem aí a lisina. Então, todas as combinações que tu pensar, dessas 4 letras, elas estão compostas aí e vão representar um aminoácido. Ok? Ok, professor. Olha só. O código está o código genético está no DNA. Vamos falar aqui do DNA do núcleo. Já falei para vocês que existe DNA em outros locais. Mas vamos falar do DNA do núcleo. Então, imaginem que este DNA contido no núcleo, ele tem um código genético. Só que como o nome, como eu falo para vocês, é um código. Então, o código ele precisa ser decifrado. E quem vai ajudar a decifrar, quem é? Bora, gente. O RNA. O RNA. Então, a gente O tem RNA. certo, mas nós temos 3 tipos de RNA. Este RNA que vai auxiliar, primeiramente, ele é o RNA mensageiro. Porque o que ele vai fazer? Ele vai trazer a mensagem. Ele vai transcrever a mensagem para a sua linguagem. Na linguagem do RNA, a gente tem a uracila, o U. Então, onde tiver o A, ele vai ser o U, onde tiver o T, tem o A. Então, eu vou mostrar depois um exercício da gente fazer essa transcrição. O fato é que esse RNA mensageiro, ele vai trazer a mensagem do núcleo para o citoplasma da célula. E o que essa mensagem vai dizer? O que essa mensagem está me dizendo aí? Vai me dizer as trincas, vai ter essas letrinhas aí, vai me dizer as trincas. E o que as trincas me dizem? Qual aminoácido que é para virar? Perfeito. As trincas me dizem qual aminoácido que deve conter ali, certo? Porque, no final, a junção desses aminoácidos que foram copiados lá do código vão formar o quê? A junção dos aminoácidos? Proteína. Uma proteína. E a proteína, sim, que vai expressar o que o material genético quer. Vejam bem, não adianta eu ter um gene que... digamos que eu tenho um gene para ter, sei lá, deixa eu pensar aqui. Tenho um gene para ter diabetes. Eu tenho um gene que posso para eu ter diabetes. Certo? Que vai expressar a diabetes X. Ok. Só eu ter o gene não é suficiente. Esse gene ele precisa ser expresso. E como é a expressão? Como ele é expresso? O gene é expresso através de uma proteína. E para ele ser expresso, o meu material genético, a minha informação genética, para ela ser expressa em uma proteína, ela tem que passar por esse processo. Certo? Então, ele precisa ser expresso dessa maneira. A gente tem o código, certo? A transcrição e depois o processo de tradução, que é na proteína. Ok? Então, vejam bem. Outro exemplo, como é que acontece? Beleza. Mas como é que isso vai chegar até uma proteína? Vamos voltar novamente. Só que agora eu vou falar mais rápido dessa parte inicial. O que acontece? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minuto. Então, gente, voltando. Como é que ocorre, então? O que acontece? Vejam bem. O material genético está no núcleo, certo? O RNA mensageiro, ele transcreve a mensagem do núcleo. Beleza. Então, ele transcreveu e o RNA mensageiro
ele já sabe quais são os aminoácidos que tem o código lá e ele tem que produzir, ele tem que ter os determinados, ele tem que ter, por exemplo, serina, prolina, treonina, e aí, beleza. Ok, ele precisa desses aminoácidos para produzir proteína, mas quem é que produz as proteínas, gente? Me digam aí, por favor. Ele é tipo assim, olha só, o RNA mensageiro, ele já trouxe a mensagem do núcleo para o citoplasma. E ele tem a mensagem toda copiada aqui, escrita. Mas ele tem a mensagem de quais os aminoácidos. Olha, tem que ter alanina, treonina, lisina, tem todos os aminoácidos para produzir a proteína. Ele tem a mensagem. Mas para ele produzir a proteína, para ser produzida a proteína, aliás, ele precisa de quem produza. E quem é que produz? Né, o ribossomo? Enzimas. Os ribossomos. Lembra que os ribossomos... Então, o que vai acontecer? O RNA mensageiro, quando ele vem de lá do núcleo com a mensagem, ele vai colar com quem? Quem é que produz as proteínas? Os ribossomos. Então, o RNA mensageiro vem de lá do núcleo com a mensagem. Desculpa, vou personificar para vocês entenderem, né? Digamos que eu sou o RNA mensageiro. Vejam, eu sou o RNA mensageiro. Eu vim de lá do núcleo e copiei a mensagem. U, A, C, G, C, A, U. Copiei a mensagem que eu trouxe do núcleo. Eu cheguei no citoplasma com a mensagem. Olha, então tem que ser produzido lisina, valina, metionina, blá, 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 blá. Beleza. Mas adianta eu saber o que eu tenho que fazer, eu saber a proteína que tem que ser construída e eu não poder produzir? Não, eu só tenho a mensagem, eu não tenho o poder de produzir. Então, eu vou colar com quem? Vou colar com o ribossomo. Vou colar com o meu amigo ribossomo. Eu, enquanto RNA mensageiro, vou atrás de quem? Dos ribossomos, né? Eu vou colar em quem, justamente, vai produzir aquela proteína. Então, lá vai o RNA mensageiro, ele se agrega, ele se integra com o ribossomo. Ele vem com a mensagem do núcleo e vai lá com o ribossomo. Pô, ribossomo, eu tenho que produzir essa proteína aqui. Deixa eu ver aqui, o Bruno. Bruno? Tá me ouvindo, Bruno? Oi, professora. Bruno, tu é o ribossomo a partir de agora, viu? Eita. Tu é o ribossomo e tu produz proteína. Então, olha, eu vim com a mensagem de lá do núcleo. Eu chego contigo. Eu transcrevi a mensagem, né? Trouxe a mensagem do núcleo. Eu chego. É o seguinte, Bruno. A gente tem que produzir essa proteína aqui, olha. Tu produz? Aí o Bruno disse, eu produzo, então. Eu tenho que colar no Bruno, porque o Bruno é ribossomo. O que adianta eu ter a mensagem e não saber produzir? Quem produz é o Bruno, que é o ribossomo. E aí, então, pois é, responsa, hein, Bruno? Vai ter que produzir e tal, essa proteína. Aí eu digo, Bruno, assim, teu ribossomo, eu vou colar em ti, a mensagem é essa aqui. Aí o Bruno diz, beleza, bora produzir essa proteína. Aí um fica olhando para a cara do outro, vamos. Mas cadê a matéria-prima? Verdade. Beleza, eu até produzo essa proteína para ti. Mas para produzir proteína, o que eu preciso? Dos aminoácidos, gente. Certo? Certo. Deixa eu ver quem vai ser o RNA transportador. Quem é que está aí pelo chat? O Carlos. Carlos Christian. Tá ligado aí, Carlos? É para falar, Carlos. Senão tu não vai ser o RNA transportador. Vou ceder teu personagem. O cachorro roeu o microfone. Eras. Quer acabar com o meu exemplo? Vocês querem acabar com a minha aula? Vocês querem me boicotar? Te dizer. O Christian vai ser, então. A Késia. Vou pegar alguém, pegar a Késia. Então, Késia é o RNA transportador, tá? Então, vejam bem, nós somos 3 tipos de RNA. Eu sou o RNA mensageiro. Qual é a minha função? Levar a informação do DNA para o citoplasma. Beleza. Então, eu sou o RNA mensageiro, transcrevi a mensagem do núcleo, eu levei para o citoplasma.
E lá no citoplasma, eu encontrei o Bruno, que é o ribossomo, certo? O ribossomo é também constituído, o ribossomo, vejam bem, o ribossomo ele é constituído por proteínas e por RNA ribossômico, então a gente tem um outro tipo de RNA aí. Tem eu, que sou mensageiro, e o ribossomo é formado também por RNA ribossômico. Então, eu vim, certo? Com a mensagem do núcleo e colei lá no Bruno. Bruno, é o seguinte, tu é o ribossomo, entendeu? A gente precisa produzir isso daqui. Aí o Bruno disse, beleza, então a gente vai produzir, só tem um problema. Aí eu disse, que foi que aconteceu dessa vez? Aí ele vai dizer, nós precisamos desses aminoácidos. Quem vai arranjar esses aminoácidos para mim? Quem vai arranjar esses aminoácidos? Aí a gente chama quem para auxiliar e trazer esses aminoácidos? A Késia. Quem é a Késia? A Késia, ela é o RNA transportador. Então, o RNA transportador, ele captura esses aminoácidos que estão no citoplasma e vai trazendo para que ele se ligue lá no ribossomo e, então, produza a proteína. E o ribossomo possa, então, unir esses aminoácidos e sintetizar as proteínas. Isso não é lindo, gente? Késia, cadê tu, Késia, que não traz o aminoácido? Oi, professora. Estou aqui. Cadê tu, que não trouxe nenhum aminoácido para mim? É para levar alguém, para ser o aminoácido? Cadê a Priscila? Levantou a mão. Diga, Priscila. E se a Késia no meio do caminho se perder, o que acontece com as outras informações? Assim, a gente pode ter vários RNAs transportadores que simultaneamente trazem esses aminoácidos. A função desses RNA transportadores, eles vão capturando esses aminoácidos e trazendo para o ribossomo. Por exemplo, o ribossomo precisa de uma prolina. Aí tem o código, né? O RNA transportador vai trazendo. Então, tem vários RNAs transportadores trazendo os aminoácidos para eles serem unidos, né? Então, o ribossomo possa produzir a proteína que se quer. Entendeu? Qual é a proteína que se quer? Quem disse qual é a proteína que se quer? Foi lá no DNA, lá no núcleo, foi o código genético. Vejam como é isso. Não é muito lindo isso? Fala sério. É tipo assim, o RNA transportador, eu costumo dizer que ele é o aliciador dos aminoácidos. Ele vai pegando os aminoácidos. Vem aqui, aminoácido, venha conosco, vamos aqui. Vamos aqui com o nosso amigo Bruno Ribossomo, que a gente vai sintetizar uma proteína, ele vai fazer uma proteína, ele está precisando de você, entendeu? Então, Kézia, o RNA transportador, ele é tipo um aliciador de aminoácidos. Ele vai capturando esses aminoácidos e levando lá para os ribossomos produzirem as proteínas. E quais essas são essas? Quem traz a mensagem de quais os aminoácidos serão necessários é justamente eu, né, que sou o RNA mensageiro. Vocês entenderam? Sim, professor. Entendi que qualquer um pode substituir a Késia. Claro que não, a Késia é muito importante, tem várias Késias, inclusive. Entendeu? Não subestime nenhum personagem do meu exemplo. Vou falar de novo, resumindo, só que eu vou falar mais rápido, tá? Vejam bem. Aí vamos voltar aqui para o dogma. Olha só o que o dogma diz, a gente tem DNA. Esse DNA, por transcrição, ele dá origem ao RNA, que é o RNA mensageiro, que, pelo processo de tradução, vai dar origem, então, a uma proteína, e a partir da proteína aqui, aquela mensagem vai ser expressa. Alguma pergunta? Hã? Tá, então vou falar rapidinho mais uma vez, e depois eu vou mostrar o videozinho que a gente vai ver essas letrinhas, certo? Então, olha só. Vamos resumir. O que o dogma diz? Ora, o material genético, o código genético está no DNA. E aí, esse material, esse código genético que está no DNA, ele vai dizer qual é a proteína lá no final que precisa ser sintetizada.
Só que como ele está em um código, ele não pode ser lido do jeito que está. Então, para ele ser expresso, certo? Precisa que essa mensagem seja transcrita. E quem vai auxiliar a decifrar essa mensagem, quem vai transcrever é o RNA, que é o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro vai ser sintetizado, vai ser formado a partir do DNA, certo? Então, esse RNA mensageiro, ele transcreve essa mensagem lá do núcleo e pega essa mensagem do núcleo e leva para o citoplasma. Chegando no citoplasma, qual é a informação que ele vai ter? Qual é a mensagem que o RNA vai trazer, gente? Hein? Para qual enzima ele vai ser? Produzir proteína. Ele vai dizer quais são os aminoácidos que vai precisar. Então, o RNA mensageiro, ele traz a mensagem, ele traz essa mensagem aqui, ó. O RNA mensageiro, ele traz essas mensagens aqui que vão ser lidas em trincas. Então, a mensagem que o RNA mensageiro traz é quais os aminoácidos vai precisar para produzir a proteína. E aí, o RNA mensageiro chega no citoplasma, o que ele vai fazer? Ele olha para um lado, para o outro, o que ele vai fazer? Ele tem a mensagem da proteína que vai ser produzida. O que ele vai fazer com essa mensagem? Hein? Traduzir ela. Procurar o ribossomo, gente. Olha, botaram bem aí. Ele vai... Esse RNA mensageiro, ele vai colar no ribossomo. Por que ele vai colar no ribossomo? Para sintetizar a proteína. Porque o ribossomo que produz proteínas. O RNA mensageiro, o RNA mensageiro é espertinho, ele vai colar com quem vai ajudar ele. Quem é que vai produzir a proteína? Ribossomo. E o ribossomo, ele é formado também por um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Beleza, RNA mensageiro tem a mensagem, o ribossomo é a maquinaria de produção proteica, mas precisa da matéria-prima para a produção da proteína. Quem é a matéria-prima? Quem é a matéria-prima para a produção da proteína? Aminoácidos. Aminoácidos. E onde que vai arranjar esses aminoácidos? Onde que vai arranjar esses aminoácidos? Bora, senão eu vou descobrir todos vocês. Alguma coisa transportador. O RNA transportador. Então, o RNA transportador vai capturar esses aminoácidos e levar para o ribossomo. E assim, então, vai poder ser traduzido em proteína. A tradução é a formação da proteína e, logicamente, a expressão gênica do material da informação. Entendeu? Entenderam, gente? Então, esse é o dogma central da biologia molecular. Que a mensagem, a informação genética, ela vai nesse sentido. O DNA, que a partir do DNA é sintetizado através da transcrição RNA, mensageiro, e depois é traduzido em proteínas. Sendo que tem organismos que têm seu material genético, na verdade, não tem DNA, só o RNA. Então, neste caso desses organismos, ocorre o que a gente fala de transcrição reversa. Esse RNA, ele é transcrito a DNA para então depois seguir o que seria o fluxo normal. Perfeito? E aí é simplesmente isso que vocês vão ter que explicar na atividade 2, o dogma central da biologia molecular, mas não vão chamar o RNA transportador de aliciador, não citem o nome da Kézia, nem do Rodrigo, nem meu. Rodrigo, pelo amor de Deus. É Bruno, desculpa, né, Rodrigo? Bruno. Certo? Então, expliquem isso. Ok? E aí, eu vou dizer vou botar aqui um videozinho que eu achei muito interessante, que eu estava procurando uma animação, mas eu achei esse aqui bastante interessante, que mostra esse processo. Hã? 2 semanas esperando esse vídeo seu, professor. Vou aumentar bem aqui, você vê se vocês estão vendo. Já estava sonhando com esse vídeo. Vocês estão escutando esse áudio? Não. Tá o áudio. Mas vocês estão escutando minha voz? Sim, é sua voz, sim. Sim, é só a sua voz. Então eu vou narrando aqui o que é importante, é porque aqui tem
como isso acontece? Peraí, que convém ligar o PC à tomada, gente. Professora, a senhora tem que compartilhar a guia para a gente ver bacana o áudio do vídeo. Oi? Eu vou compartilhar esse link aqui. Deixa eu copiar esse link. Vou fazer o seguinte, logo antes que eu esqueça, eu vou copiar esse link e vou colocar bem aqui no chat. Aí depois vocês Tira a assistem. legenda. Tá? Beleza. Então, olha, eu vou narrando aqui. Esse daqui o que vai aparecer é tudo que eu já falei para vocês. Só que aqui vai aparecer as letrinhas, transcrevendo, aquela questão das bases complementares, para vocês saberem. Certo? E aqui ele está falando que é dar uma visão geral do que a questão da hereditariedade. Então, ele deve botar aqui uma molécula de... Peraí, que está demorando, tá? Então, aqui, olha, ela mostra que tem um fragmento de DNA. Aliás, isso seria um fragmento de DNA ou RNA? Se eu olhar só essa molécula bem aí. Se é uma molécula de DNA ou RNA, isso aqui? RNA. Por que RNA? Por que DNA? Quero justificativas. Não estou vendo o U aí, parece. Não está vendo U. Se não tem U, tem T, quem é que tem T? Então, é um DNA, porque, olha só, quando tem T no meio, é DNA. Se tivesse U no meio, seria RNA. Além do mais, olha, vejam que é uma dupla fita, tá? Então, isso daqui, olha, tem um material genético, olha, ampliou um fragmento desse DNA, ok. Então, é uma molécula de DNA. Aí tem 8 pares de bases. Considerando o princípio da complementariedade de bases. Olha, A é complementar a T e G é complementar a C. Perfeito? Então, o DNA tem muitos outros, milhares de pares de base, né? Milhões, mas ele colocou só esse pouco por conta do exemplo. Tá? E dentre a propriedade que eu falei para vocês, esse DNA, ele pode ser transcrito. Desculpa, ele pode ser duplicado ou replicado. Então, aqui ele destacou um pequeno fragmento só para representar, para melhorar o entendimento. Tá? Então, como ele fala, para ser hereditário, precisa ser replicável, precisa ser duplicado. Por isso que a gente consegue fazer o teste de DNA, né? Mas para se duplicar, como eu falei para vocês, a gente precisa separar. Então, olha aqui, no processo de duplicação do DNA, há a separação. Veja só, a duplicação ou replicação pega esse fragmento, essa dupla fita inicial e divide. Olha, tem uma fita. Essa fita inicial, tá vendo essa fita branca bem aqui? Então, eu separei a dupla fita, ficou uma fita aqui e outra aqui. E aí, então, há o processo de duplicação ou replicação pelo processo de complementariedade de bases. Então, vai ser acrescentado lá os pares de bases correspondentes ao DNA. Certo? Onde tem a adenina, vai parear com a timina, e onde tem a guanina, vai parear com a citosina. Olha aí. Adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina. Certo? Onde tem a adenina, ficou a timina. E onde tem a timina, vai complementar com a adenina. Ok? E onde tem a guanina, que é o G, vai complementar com a citosina.
E onde tem a citosina com a guanina. Por isso que a gente diz que o processo de duplicação ou replicação, ela é semiconservativa, porque ela conserva metade da fita. Ó, só o que ele está fazendo bem aí é fazendo o processo da complementariedade de base. A com T, G com C, A com T, G com C. Então, esse é o processo de duplicação ou replicação da molécula de DNA. Propriedade do DNA tem em se duplicar ou se replicar. Olha, ele falou até beleza aí. Então, fazendo isso, foi replicado essa molécula de DNA acima, o processo de duplicação ou replicação, que seria lá a primeira etapa lá do dogma, lembrem? Certo? Mas esse processo, esse DNA, ele precisa se expressar em alguma coisa, que no caso é uma proteína. Tá? Vou só passar um pouquinho aqui para o processo de transcrição. Tá? Que é o RNA, a gente já sabe. Ah, lembra que eu falei para vocês? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Em português, ácido desoxirribonucleico, né, fica ADN. DNA ou ADN, assim como RNA ou ARN. Certo? Só para vocês lembrarem. Professora? Me explica um pouquinho mais sobre a atividade que a senhora vai querer, que meu celular vai desligar e eu estou sem carregador no momento. Aí a senhora quer que faça um breve resumo da explicação que a senhora deu através daquele PDF, é isso? Não, a atividade 1, vejam bem, a atividade 1 é a atividade sobre a composição química da célula de maneira geral. Cada componente Eu já enviei essa. orgânico e inorgânico. Essa é para vocês falarem, a segunda, que eu ainda não postei para ciências, vou postar daqui a pouco, é sobre composição, desculpa, é sobre o dogma central da biologia molecular, que é esse processo que eu mostrei para vocês, que é lá do DNA, que ele se duplica, se replica, e ocorre o processo de transcrição e depois da tradução. Então, vocês podem fazer um esqueminha e explicar o que vocês entenderam, ok? Ah, tá, ok, entendi agora. Então, vamos lá, Ok. gente. O que foi feito aqui? O processo de duplicação. Lembra, a gente duplicou essa molécula. Duplicou, replicou o DNA. E agora, lembrem que essa informação aqui do DNA, ela está onde? Onde é que está isso aqui? Oi? No núcleo da célula. E aí, este material, o que ele vai ser feito? Vai ser transcrito. Lembra? E ele vai ser transcrito. Quem é que vai fazer essa transcrição? O RNA. O RNA mensageiro. Então, é assim que acontece, certo? Vai abrir um fragmento lá do DNA, da dupla fita, e aí vai ser sintetizado, tá vendo essa daqui amarelo? Vai ser sintetizado esse RNA a partir dessa molécula de DNA, com base na complementariedade de bases. Com base na complementariedade de bases, quem é que vai ser complementar no RNA a base A? Tem? É timina? Não temos timina no DNA. Uracila. Mas aí, quem vai ser complementar a timina? Que não, essa daqui é DNA, vai ser transcrita RNA. Timina vai ser adenina. Quer ver? Vamos ver. Olha. Tá.
Aí vamos ver como vai ser transcrito o RNA mensageiro, certo? Então, vai ser feito um transcrito, uma molécula de RNA correspondente àquela minha molécula que está no núcleo de DNA, tá? Onde tem a citosina, vai continuar sendo a guanina. Onde tem a guanina, a citosina, assim como no DNA, certo? Ó, guanina, vamos lá, citosina. Guanina, citosina. Beleza. Onde tem a timina, vai ser a adenina, que vai ficar no lugar. E onde tem a adenina, o A vai ser complementar ao U. Lembrem que no RNA a gente não tem o T, não tem a timina. Então, complementar a adenina vai ser a uracila. Então, aqui a gente já tem o transcrito, certo? Aqui, essa mensagem que o RNA mensageiro vai trazer, olha. Essa transcrição da molécula de DNA, essa mensagem que o RNA vai trazer. E aí vai ser lido, olha, UAC. Então, vai lá em UAC, vê quem é o aminoácido UAC. Vai UUA, quem é o aminoácido UUA. Então, é esta a mensagem que o RNA mensageiro vai trazer. Vamos lá. Então, esse RNA mensageiro, ele vai se desprender e vai sair do núcleo e ele vai lá para o citoplasma. O que ele vai fazer lá no citoplasma? O que o RNA mensageiro vai fazer no citoplasma, gente? Quando ele chegar lá. Hã? Vai ser sintetizado. Não, ele vai chegar. Essa mensagem aí vai sair de onde? Olha aí. Esse RNA mensageiro com a mensagem aí vai se desgrudar e vai para o citoplasma. O que ele vai fazer no citoplasma? Procurar o ribossomo. Procurar o ribossomo, muito bem. Então, tá aí, ele tá com a mensagem, então ele tem que se agregar com os ribossomos, certo? Por exemplo, e aí vai ser lida a trinca, olha, lembra da trinca? Vai ser lida aqui UAC. E aí, na UAC, vai vir, olha, o aminoácido correspondente a UAC. Quem é que está trazendo esses aminoácidos UAC? Ó, lá vem o aminoácido UUA. Quem é que está trazendo, gente? Quem estaria trazendo esses aminoácidos para cá? O mensageiro? Não, o mensageiro traz a mensagem. Quem é que traz os aminoácidos? O transportador. Este aqui é o próprio RNA mensageiro. Olha, o RNA mensageiro é essa fita bem aqui. Então, o RNA mensageiro veio para o citoplasma, lá com o ribossomo, e ele precisa dos aminoácidos. E quem traz esses aminoácidos? O AC. Quem é que traz? É o transportador. Então, o transportador, ele traz lá os aminoácidos para juntos formarem lá as proteínas. Ó, se cada bolinha dessa, lembra das miçangas? Se cada bolinha dessa daí for um aminoácido, o conjunto dessas bolinhas, esse conjunto vai ser uma proteína, certo? Essas trincas aqui, que são lidas, elas são chamadas de códon, tá? Então, lembra que vocês me perguntaram? Ah, tem outro, lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês de todas as trincas, de todos os códons? E alguém me perguntou, existem outros além desse? Eu disse, aqui está todas as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis, se for, acho que é combinação, lembrando, voltando lá na análise combinatória, se eu puder combinar 4, são 3 lugares, e eu posso combinar 4 tipos de
de bases. Então, isso dá um total de 64 códons. Então, existem aqueles 64 códons que codificam determinado aminoácido. Certo? E lembra que nós temos 64 códons, certo? 64 códons lá na tabela. Mas nós temos 20 aminoácidos. Ou seja, códons diferentes, como a gente viu lá, podem formar o mesmo aminoácido. Tá? Ok? Então, depois, vocês veem isso daqui, olha. Lembra? Olha. Essa molécula transcrita que deu origem do DNA é o próprio RNA mensageiro, que traz a mensagem de quais aminoácidos precisa, mas quem traz os aminoácidos é o RNA transportador. E onde está o RNA ribossômico? O RNA ribossômico, ele compõe o ribossomo. Propriamente dito que é o ribossomo que vai, então, produzir a proteína. Certo, gente? Já mandei esse link para vocês. Tem outras coisas também lá para vocês olharem. E vejam só isso que eu estou falando aqui para vocês. Aqui, olha, tem 64 códons, mas vejam bem, a leucina aqui, por exemplo, 4 tipos de códon codificam o aminoácido leucina. Por exemplo, esses 4, mais esses outros 2 daqui, ó. Então, são 6 leucina. Fenilalanina, a gente tem 2. Alanina, tem esses 4. Então, são 20 aminoácidos, mas a gente tem a combinação de 64 desses códons. Certo? Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta com relação ao dogma central da biologia molecular? Se vocês quiserem ler outro material para complementar, para explicar, fiquem à vontade também. Turma de ciências, eu já vou postar a atividade. Turma da pesca já está lá a atividade. Alguma pergunta, gente? Então, todo mundo entendeu o dogma central da... Vou entender que todo mundo entendeu. A entrega vai ser semana que vem, certo? Professora, Então, posso fazer de uma forma, tipo um gráfico animado? Explicando detalhadinho? pode fazer, tipo, esquematizar e explicar cada etapa. Entenderam? Quando eu postar a aula, eu vou colocar o link do vídeo. Eu vou postar hoje, eu tenho que postar logo tudo hoje, porque depois eu vou ficar impossibilitada. Então, eu vou postar tudo que tem para postar hoje, certo? A atividade, eu vou já postar o vídeo com o link. Deixa eu parar aqui de... Será mais para a turma da pesca, não vai postar mais, que já está lá, né? Já tá. Eu vou postar só a aula de hoje. Ah, tá só de hoje, então. Tá aí o link também, né? Eu vou postar o link, na verdade, do... Eu vou postar o link do YouTube, dessa aula de hoje, do dogma. Se vocês não entenderam, revejam lá o vídeo, e aí eu vou postar no YouTube a aula de hoje sobre o dogma, entendeu? Mas a atividade já está lá. E aí, olha, nesse período não vão ter outras atividades, tá? Certo? Professora, no caso, a atividade da primeira atividade você vai entregar sexta-feira, dia 4, e semana que vem você vai passar a atividade 2 para a turma de ciências, certo? Eu vou passar hoje a atividade 2, e no caso para vocês ficam para sexta-feira da outra semana para entregar as 2. Tá bom, tá bom. Que não vai ser mais dia 4, porque eu prorroguei da pesca, vai ser dia 11 para vocês. As 2, atividade 1 e 2, dia 11.
certo? Era ok. E para pesca vai ser dia 8, atividade 1 e 2. Tá certo? E sim, aí deixa eu falar para vocês, gente, como é que vai ser. No período que eu vou ficar fora. Semana que vem, essa aula de hoje vai ser equivalente à aula dessa semana, tá? Semana que vem, vocês vão ter aula sobre membrana plasmática. E quem vai ministrar aula quem vai gravar aula para vocês é a minha orientanda de mestrado, a Priscila. Eu tenho 2 orientandos de mestrado e um de doutorado. Então, cada semana, um vai gravar com vocês. E aí, vou avisando pelos grupos do WhatsApp. Então, eu peço a compreensão de vocês. Na primeira semana, eu vou ficar mais afastada, mas depois eu posso responder sem problema. Então, se vocês tiverem algum problema, qualquer dificuldade, vocês me contactam via WhatsApp. Tudo bem? Vocês podem me contactar. E eu já vou respondendo para vocês. Então, nessa próxima semana, vejam bem, no dia que é de 7 a 11, né, na próxima semana, diga, Jamile, uma pergunta? Não era pergunta, eu levantei a mão sem querer. Então, na próxima semana, que corresponde de 7 a 11, vai ser membrana plasmática, o tema, que a Priscila vai acompanhar vocês. E aí, na outra semana, que é na semana de 14 a 18, é a semana que vai ser disponibilizada a primeira avaliação para vocês, conforme o nosso cronograma. Então, nessa semana não vai ter aula, vocês vão ter para fazer a prova, certo? E na outra semana, na semana que eu chamo de semana 3, vai ser citoplasma fundamental, e na semana 4 vai ser mitocôndria. Vou colocar lá no grupo para vocês qual vai ser a temática de cada semana. Eu acredito que eu acho que eu vou ficar 3 semanas, entendeu? Mas, de qualquer forma, a primeira semana, que é a semana que vem, vai ser com a Priscila, a segunda vai ser só prova, terceira, citoplasma fundamental, que vai ser com o Roger, e a quarta, se eu conseguir, eu já dou a aula, senão a gente já fica com a Bitilane na mitocôndria. Mas eu vou botar tudo no grupo para vocês, desse planejamento, que não vai prejudicar lá o nosso cronograma. E aí eu vou estar acompanhando vocês também pelo WhatsApp. Qualquer problema que vocês tiverem com aula, com atividade, podem me contactar. Nesse período não vou passar outras atividades para vocês, tá? Entenderam? Meu Deus, a senhora vai passar tanto tempo assim? Eu não sei. Eu creio que no máximo 3 semanas e tudo. Enfim. Mas aí eu vou ver, eu vou me comunicando com vocês, conforme for, entendeu? Eu já tô planejando para ficar prevenida, no máximo de tempo. Mas, conforme for, eu já vou avisando para vocês e eu já volto. Entenderam? Quer falar, Michele? Um resumão, prof. Que resumão? Michele sumiu a tela dela. Diga. Esses professores que vão dar aula pra gente esse tempo que a senhora vai estar longe, eles vão dar exemplos igual a senhora? Doidos assim, difícil, né? Porque... Mas podem perturbar eles. Depois vocês me dizem, né? Porque eles são meus orientandos de mestrado e doutorado. E aí vocês me dizem. Se eles foram bonzinhos, se não, vocês vão me falando, tá? A Bitilane é orientanda de doutorado, e os dois, um já acabou de concluir o mestrado e outro está concluindo o mestrado, tá? Então, cada um, eu dei a incumbência de cada um preparar uma aula para as 2 turmas, que vai ser a mesma aula, na verdade, para as 2 turmas, né? Entendeu, gente? Como vocês podem ver, como eu falei para vocês, eu não vou passar atividade nesse período que eu vou estar fora, não vai ter atividade extra, só a prova que vai ser disponibilizada, porque eu falei para vocês que eu estou boazinha, estou exercitando meu coração, e eu quero ir para o céu, tá?